Então, voltando agora, galera, nesse último módulo aqui, vamos falar sobre o teorema do ângulo externo, uma ferramenta muito importante que você pode executar nos problemas de física também, quando associa vetores, que você precisa saber dos ângulos em si, e o número de diagonais. O número de diagonais, claro, é um assunto um pouco menos relevante, mas está na programação. Então, a gente segue falando agora, beleza? Então segue aí. Então, quando você tem um triângulo, a gente já verificou que a soma dos seus ângulos internos vale 180 graus. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de x, aqui de y e aqui de z, sabemos que x mais y mais z vale 180 graus. Também verificamos que se nós pegarmos qualquer ângulo interno e adicionar o seu externo, por exemplo, x mais alfa, a soma também dá 180. Daí, essas somas são equivalentes. Então, pode dizer que x mais alfa é x mais y mais z. Se você observar, temos x dos dois lados. Desprezando os dois lados, desprezando o x dos dois lados, alfa vai ser igual a x mais z. y mais z. Ou seja, qualquer ângulo externo vai ser a soma dos dois ângulos internos não vizinhos a eles. Então, por essa demonstração, alfa vai ser y mais z, gama seria a soma dos dois internos não vizinhos a eles, seria x mais y, e certamente beta seria a soma dos dois vizinhos, dos dois externos não vizinhos a ele, como x mais z. Beleza? Então, para a gente aplicar bem isso aqui, olha esse exemplo 3. Na figura abaixo, as medidas de ângulos são dadas em graus em função de x. Então, qual é o valor de x? Se você observar nesse triângulo, com contorno vermelho, eu sei que esse ângulo é externo. E vai ser a soma dos dois internos não vizinhos a ele. Então, vai ser 4x mais 6x, 10x. De forma idêntica, eu poderia dizer que nesse outro triângulo, qual que no verde, esse ângulo vermelho também é externo. Então ele vai ser a soma dos dois internos não vizinhos a ele. 5x mais 5x, 10x. Aqui eu tenho duas opções agora. Ou eu digo que esse ângulo preto é o que falta para 10x para dar 180. Seria 180 menos 10x. E faço o mesmo com esse ângulo rosa. E conjuntamente esse ângulo rosa mais 2x mais 180 menos 10x somados daria 180. Ou então eu digo que 10x é o ângulo externo desse triângulo marrom. (10x) é o externo desse triângulo marrom. E 10x seria a soma dos dois ângulos internos não vizinhos a ele. Então, 10x seria igual a 180 menos 10x mais 2x. Resolvendo essa equação, eu vou achar o valor de x. Então, daqui, menos 10x mais 2x dá menos 8x. Posso passar para o outro lado como mais 8x. (18x igual a 180 graus. 18 está multiplicando, vai passar dividindo. 180 por 18 vai dar 10 graus, que é o valor de x. Com isso, a resposta correta, letra A de aprovado. Beleza? Voltando no contexto aí, nós iremos falar justamente da parte de polígonos.
mas não mais de qualquer dos ângulos quaisquer do polígono. Iremos falar justamente nas medidas dos seus ângulos, nas medidas de suas diagonais agora, da quantidade. Então, para que a gente comece a escrever isso aqui, primeira coisa, chamando de n número de lados, deixa eu apagar aqui, número de lados, chamando de dv, número de diagonais que partem de um só vértice, depois eu vou chamar de dt, número total de diagonais, e finalmente eu vou chamar de dr ou dc. Dr significa diagonais radiais, ou seja, aquelas diagonais que contêm um rádio, ou dc, diagonais que passam pelo centro. Número de diagonais que passam pelo centro do polígono. No caso dessa última, vou botar aqui um asterisco para a gente falar depois a situação particular dela. Então observa. Se nós fizéssemos uma família de polígonos, aqui, triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos em geral, e nesse caso aqui não precisaria ser regular, verificamos o seguinte: se eu chamo aqui de n e dv, somente desse vértice, quantas diagonais partem desse vértice? Então, se o número de lados for 3, quantas diagonais partem do vértice desse triângulo? Nenhuma. Que para ser diagonal tem que ligar dois vértices não consecutivos. Como todos os vértices são consecutivos, nenhuma. Se o número de lados for 4, então se eu olhar para esse vértice aqui, quantas diagonais partem desse vértice? Desse vértice só uma, que é essa aqui. Se o número de lados for 5, quantas diagonais partem somente desse vértice? Temos 2. Só desse vértice são 2. E se eu continuar aqui analisando esse padrão, desse vértice for um hexágono, quantas diagonais partem desse vértice? São 3. Ou seja, o número de diagonais que partem de cada vértice de um polígono é sempre inferior ao número de lados. E se você parar para analisar, é quanto a menos que o número de lados? É sempre 3 a menos. Então, se eu tivesse um polígono de 100 lados, a quantidade de diagonais que partiriam de um só vértice, 100 menos 3, ou seja, 97. E se eu tivesse um polígono de n lados, a quantidade de diagonais que partiriam de um só vértice seria n menos 3. Beleza? Então, dando continuidade a essa ideia, eu poderia procurar o total de diagonais. Então, vamos para cá, voltando. De cada vértice desse, eu posso dizer que partem n menos 3 diagonais. Nesse caso aqui, como n é 4, 4 menos 3 dá 1 diagonal. Então, de cada vértice partem n menos 3. Como eu tenho 4 vértices, 4 vezes n menos 3. Mas se você fizer isso, observa que
Quando eu digo que daqui partem n-3 parte 1 no caso, isso aqui é uma diagonal. E quando eu pego e digo simplesmente que desse vértice partem n-3, ou seja, 4 menos 3, uma diagonal, essa aqui é a mesma. Estaria contando indo e voltando. Então, cada diagonal eu estou contando 2 vezes. Quando daqui eu digo que parte uma, é essa. Quando daqui eu digo que parte uma, é a mesma diagonal. Ou seja, o que é que acontece? Quando você diz que a quantidade de diagonais que partem do polígono é de cada vértice é n-3, está correto. Mas se o total for a quantidade de vértices vezes n-3, cada diagonal está sendo contabilizada 2 vezes. E se eu conto 2 vezes, como é que eu corrijo? Divido por 2. Se você fizesse a mesma coisa com hexágono, para sobrar um espaçozinho aqui, desse vértice aqui parte n-3, que no caso, como n aqui é 6, porque eu tenho 6 lados, beleza? Como eu tenho 6 lados, n aqui é 6. 6 menos 3 dá 3 diagonais que partem desse vértice. Como de cada vértice parte n-3, então se eu tenho 6 vértices, vai ser 6 vezes n-3. Mas se eu fizer isso, cada diagonal eu estou contando quantas vezes? 2, porque essa diagonal aqui, ó, quando vem de cima, eu estou contabilizando, mas quando eu vou contando aqui de baixo, a diagonal daqui, essa aqui eu contei 2 vezes. Então, se eu conto 2 vezes, mais uma vez eu divido por 2. Se você parar para observar aqui, Kenji, o que é esse 4, o que é esse 6? Esse 4 e esse 6 equivale ao número de lados. Então, se fosse um polígono não mais com 4 ou 6 lados, e fosse com n lados, a fórmula seria n vezes n-3 sobre 2. Então, o número total de diagonais de um polígono é dado por essa fórmula. N vezes n-3 dividido por 2. Fechado? E, finalmente, para a gente avançar, quando o polígono for regular. Então, essas diagonais que passam pelo centro ou radiais só tem fundamento quando o polígono for regular. Então, quando o polígono for regular, eu posso voltar aqui, ó, nessa imagem. Você observa que por esse centro passam quantas diagonais? Nenhuma. Beleza? Se não passa nenhuma, então se o número de lados for 3, a quantidade de diagonais que passam pelo centro é 0. Se o número de lados for 4, quantas diagonais passam pelo centro? 1, 2. Não mais. Se o número de lados for 5, quantas diagonais passam pelo centro? Pelo centro nesse caso, pessoal, nenhuma. Que para que passe pelo centro, cada diagonal, cada vértice tem que ligar o seu oposto, tem que ter um oposto aqui. Então, a quantidade de diagonais que passam pelo centro, se o número de lados for 6, nesse caso, tem 3 diagonais que passam pelo centro. Então, a primeira coisa, só tem fundamento em falar em diagonais que passam pelo centro se o polígono for regular e a quantidade de lados for o quê? Se for ímpar, nunca passa, for par. E a quantidade de diagonais que passam pelo centro é sempre a metade do número de lados. Então, se eu tivesse o polígono com n lados, a quantidade de diagonais que passariam pelo centro seria n sobre 2. Beleza? Outro detalhe importante que eu esqueci de falar é que quando você se deparar com um hexágono regular, a primeira atitude que você tem que tomar é traçar as diagonais que passam pelo centro. Se você observar, eu divido em 6 triângulos. E o que é que esses 6 triângulos são? Guarda essa carta aí na manga. São triângulos equiláteros. Então, toda vez que eu tiver um hexágono regular e traçar as diagonais que passam pelo centro, eu divido em 6 triângulos equiláteros.
Então, mais uma vez, só tem fundamento em falar em diagonais que passam pelo centro se meu polígono for regular. E o número de lados vai ser sempre o quê? A quantidade de diagonais vai ser sempre a metade do número de lados. Beleza? Então, com isso, a gente vai fazer uma questão aqui, a questão 4, e finaliza essa situação. Fechado? Então, já já a gente faz e voltamos já.